Muito bem, bem-vindo, Carlos Elias. Obrigado aí por aceitar o convite. E nós teremos essa noite a história profissional vivida do Carlos Elias Isso é um e prazer seus, aí estar com todos. e seus restarts. Uhum. Carlos, se apresente. 2 minutos para quem é o Carlos Elias. Tá. O Carlos Elias é uma pessoa bastante dinâmica, é uma pessoa que eu poderia dizer assim, inconformada no bom sentido, né? Que está sempre buscando. Isso me levou a várias experiências na vida. Mas eu fiz administração de empresas, depois eu fiz especialização em gestão empresarial, depois eu fiz mestrado em engenharia de produção e, não satisfeito com o mundo acadêmico, eu comecei a me intensificar e me conectar no mundo empresarial, né, através de consultoria. E isso me levou a um monte de experiências que eu vivenciei aí nessa jornada aí da minha vida e que hoje eu parando e refletindo sobre tudo isso, né? Eu vejo o quanto eu vivi, o quanto de experiências eu eu vivenciei, né? Com problemas, com derrotas, com vitórias, com tudo que a vida tem de bom para oferecer para a gente, né? E principalmente aprendizado. Eu acho que o aprendizado que eu estou levando aqui, que eu tive aqui na minha jornada, é a experiência que a gente vai ganhando com o negócio é impagável, é indescritível, né? Porque eu estive em todos os lados, né? Eu fui empresário, fui gestor, fui executivo, sou consultor e fui consultor. Então, eu acho que eu vivi todas as situações possíveis, e isso é muito bacana. E foi professor também, né, que você E mencionou aí. professor, lógico, exatamente, né? Foram durante 9 anos na minha vida. Eu fui professor da Universidade Federal, né, no curso de administração. Então eu dava aulas nas disciplinas de marketing, né? E então assim, isso me ajudou muito a poder aliar a teoria e a prática. É uma coisa que era uma ambição que eu sempre tive, né, de poder chegar numa empresa e entender realmente e ter uma visão. E realmente eu acho que o mundo acadêmico me deu essa oportunidade. A questão é que não tem a dinâmica, né? O mundo acadêmico não tem a dinâmica do mundo empresarial. E eu, dado a minha característica, eu preferi vivenciar e aprofundar no mundo empresarial. Quantos anos de trajetória aí de estrada profissional, Carlos? Fernando, foram 35 anos que eu posso te dizer aí de experiência, contando aí desde iniciando como estagiário, né? Eu comecei minha carreira fazendo um estágio na área de marketing numa grande empresa, e dali até hoje a gente pode colocar aí 32 anos, 33 anos mais ou menos. Legal. E quais foram os restarts mais importantes aí, os recomeços mais marcantes que você teve? Eu tive fases, né? Porque é interessante a vida da gente, porque a gente existem fases na vida da gente, né? Onde a gente dá determinados saltos, faz determinadas viradas, né? E uma delas, a primeira que eu vivi na minha vida, foi sair do meio acadêmico, né? Foi
eu cheguei num ponto que não dava mais, depois de ter terminado o mestrado, eu vi que eu tinha que optar, não dava mais para conciliar as duas coisas. E se eu quisesse investir no meio empresarial, eu tinha que me dedicar e focar. E essa foi a minha primeira virada. E foi quando eu vim para São Paulo, nós começamos a Rolim Consult, né? Que foi uma trajetória, que foi uma experiência maravilhosa para nós, aonde nós iniciamos um escritorinho e chegamos a ser uma empresa com 70 pessoas, né? E então acho que essa foi a primeira virada, né? É montar esse negócio. E isso nos deu uma experiência, né, muito bacana e um prazer, né, uma satisfação, porque nós vivemos juntos lá momentos de muita dificuldade, momentos de muita conquista, de muito prazer e assim é uma história que vai ficar marcada, eu tenho certeza, para todos nós, né? Então a Rolim Consult foi a segunda fase, talvez, da minha carreira profissional. E depois nós fomos trabalhar como executivo numa multinacional, né? Que é uma outra experiência, é uma outra vivência, né? E aí e depois eu tive mais uma outra importante, que foi depois que terminamos o contrato, saímos dessa empresa, eu acabei me associando, né, a um empresário estrangeiro e lá no Pará, no norte do país, e fui ajudá-lo a estruturar concessionárias, montei concessionárias, acabei me tornando gestor de duas concessionárias, uma de trator, outra de motos, da marca Yamaha e KTM, né? E ainda a gente acabou fazendo consultoria na área do agrobusiness, que também foi uma outra experiência maravilhosa para mim, porque eu não conhecia nada do agrobusiness e, de repente, eu comecei a atuar e usar os meus conhecimentos e ajudar um setor tão sofrido. E não parece que porque, na verdade, a gente trabalhava lá na ponta, né? E a gente pôde entender um monte de coisa do setor agrícola. Mas aí, depois você acaba descobrindo, né, na minha inquietude, na minha meu eterna insatisfação, busca, você descobre que você está participando do sonho de outro, né? Que você está trabalhando para os objetivos de outra pessoa. E esse nosso espírito empreendedor, minha vontade de fazer as coisas e de criar e realizar, você acaba tendo de fazer a sua trajetória, né? Você vai, participa, aprende, vive, contribui, colabora, mas o sonho não é seu, é do outro, né? Então, talvez por isso eu esteja aqui, né? Num outro formato agora, na Bendita Estratégia, que é a minha empresa de consultoria, mas com uma outra visão, com uma bagagem absurda, né? de conhecimento, de experiências. Então, essas mudanças, né? São muito ricas na vida da gente. E qual é esse restart que você está fazendo agora com a Bendita Estratégia? A Bendita Estratégia, ela é uma empresa de consultoria e a gente está focando, o nosso foco é o pequeno e médio empresário. A gente começou a entender, talvez pela experiência lá a última experiência que a gente teve no Pará, com esse
com esse investidor, a gente começou a entender um pouco a dor do pequeno e médio empresário, né? Ele geralmente, esse empreendedor, ele é um empreendedor e geralmente, quanto mais empreendedor, menos gestor, né? E essa falta de gestão, ela me fez entender o seguinte: bom, existe uma carência, né? E eu acho que com a minha bagagem eu consigo contribuir com esse setor, né? Com esse segmento. E então a gente montou, né, a nossa empresa com a nossa metodologia, e aí a gente está vivenciando esse momento, que é muito interessante. Começamos a fazer alguns trabalhos, projetos, né? A gente tem um projeto muito interessante num clube, né, no interior de Minas, onde a gente está fazendo uma mudança no modelo de gestão e uma reestruturação organizacional. E isso é muito interessante, porque você acaba enxergando uma série de coisas e contribuindo, né, com uma melhoria de processos, redução de custo, adequação, trazendo novidade, trazendo tecnologia, né? Isso é uma coisa que a Bendita Estratégia está muito ligada em tecnologia. A gente pesquisa diariamente ferramentas, empresas, startups, né? Existem soluções para tudo hoje, né? As empresas criaram aí nos últimos 5 anos, 8 anos talvez, soluções, e o que é interessante é assim, né? As soluções que essas empresas criaram são soluções que resolvem uma parte do problema, uma parte do processo, né? E aí que entra a Bendita Estratégia, né? A gente entende assim que alguém precisa olhar o todo e entender qual é a ferramenta adequada para cada parte do processo, para cada parte da dor desse pequeno e médio empresário, né? Então, nós estamos nos posicionando assim, e agora, esse momento de pandemia, esse momento em que o mercado parou praticamente, e já era um desejo nosso também, a gente está transformando os nossos processos, tudo numa solução online. E porque a gente acredita muito. Eu tenho conversado com empresários, tenho conversado com muita gente, e as empresas estão gostando, estão experimentando o gostinho de ter as pessoas em home office, de não ter os custos, né, de estruturas físicas, e de não conseguir mais, de perceber, né, o quanto é mais barato, o quanto o tempo do trânsito, por exemplo, ele acaba fazendo falta, né, para a produtividade das pessoas. Então, eu estou vendo, Fernando, muita mudança aí, sabe, nesse sentido. E a gente procura estar conectado com isso. Legal. E como é que você acha que a Restart Me pode ajudá-lo e você ajudar a Restart Community? Então, a gente entende, assim, eu vejo que uma carência, né, uma necessidade de estruturação, sabe? Eu acho que o empreendedor, né, para mim é muito claro isso, ele e isso está crescendo no Brasil muito. Eu acho que tem alguns fatores que está levando a esse crescimento, né? Eu acho que as pessoas estão percebendo, assim, as pessoas estão vendo que dentro das organizações a limitação é muito grande, né? Existe uma série de limitadores
E aquelas pessoas que são empreendedores, querem colocar a sua inteligência e querem seguir seus sonhos, né? Elas estão percebendo que isso tudo hoje é possível. Mas o exercício de fazer isso, ele muitas vezes exige, né, um conhecimento, exige uma necessidade de estruturação, uma necessidade de organização, uma necessidade de estruturar melhor as coisas, planejar mais. Hoje eu estava fazendo um trabalho muito importante, né, onde a gente estava trabalhando na nossa persona, né? Quem é o nosso cliente, né? Quem é ele? O que ele realmente quer? Qual é o desejo dele, né? Qual é a necessidade? Qual é a dor que ele tem? E a gente vê muito empreendedor esquecendo de fazer esse exercício, né? E de construir, né, uma estrutura de serviço, de suporte a esse cara, que muitas vezes ela não perguntou para ele o que ele quer, né? Então, o resultado muitas vezes é tempo, você perde, às vezes, faz investimentos necessários. Ontem domingo, né, eu estava com uma pessoa de Portugal, um empreendedor de Portugal, e eu estava conversando sobre marketing digital, só para citar como exemplo, né, que ele, como empreendedor, ele trilhou esse caminho, e ele estava me contando, olha, Carlos Elias, eu investi aqui na minha plataforma para colocar cursos, etc, etc, R$ 100.000. Eu não te aconselho a fazer isso. Use as plataformas que existem aí, né? Usem as plataformas de terceiro. Por quê? Porque as empresas que estão se desenvolvendo, é o caso da Restart Me, para isso, para servir a estes empresários. Então, você como empreendedor, a empresa como empreendedora que precisa fazer marketing digital, que precisa divulgar seus conteúdos, que precisa treinar seus colaboradores, ela não precisa criar a plataforma dela. Ela usa a plataforma de terceiros. Entende? Então, isso são dicas muito interessantes, porque ainda existem muita gente, muito empresário que acha que tem que ter tudo em casa. Essa empresa que a gente está fazendo a consultoria, que está fazendo a reestruturação organizacional, é um exemplo. Existia um diretor lá de TI que acha que a empresa tem que ter toda a solução de TI tem que estar lá dentro, não pode ser de ninguém. É um erro estratégico isso. Aquele negócio não é um negócio de tecnologia, é um negócio de serviço. A tecnologia deixa que o terceiro sirva, né? ou ofereça. Então, sabe, são visões e entendimentos assim que nós estamos tendo do cenário atual, do mercado, enfim. Ok. Antes de eu abrir as perguntas, eu queria pedir para você uma inspiração aí para os nossos restarters. Posso complementar também, Fernando? Eu acho que é uma dúvida, pelo que eu estou vendo do perfil que está aqui, o Sandro, a Lília. Eu acho que eles estão nesse momento de transição, Carlos. E se você pudesse, junto com essa inspiração, você contar um pouco de como você se planejou para dar esses passos de transição, principalmente esse último, né, de executivo para montar sua consultoria. Como que se deu esse planejamento? Você pensou isso antes? Você se preparou como? Como que você fez? Larissa, olha, o ser humano, né, e isso não foi diferente comigo, ele é movido ou pela dor ou pelo prazer, tá? E no meu caso, eu acho que foi mais dor.
Então, eu estava longe da minha família, assim, eu tinha perdido o meu network aqui em São Paulo, os meus contatos, porque eu tinha que me dedicar tanto lá, né? Então eu ficava às vezes 20, 30 dias e tal. E chegou num determinado momento que eu comecei a perceber exatamente o que eu falei, né? Poxa, eu estou trabalhando para o sonho dos outros, não é meu sonho, não é isso que eu quero, né? Porque tinha uma parte de agronegócio que não é a minha natureza, não era a minha. Foi muito importante entender e tal. E ser gestor de concessionária, depois que a gente estruturou, depois que a gente montou todos os processos, as coisas funcionando, não precisa mais da gente. Então, naquele momento, eu comecei a planejar a minha volta, o meu retorno, né? E aí eu comecei, há um ano atrás do retorno, comecei a pensar, o que eu vou fazer, né? E um mundo completamente diferente. A gente, há 5 anos atrás, o mercado era completamente diferente do que é hoje, né? A tecnologia foi muito rápida. E aí, Larissa, me veio a ideia, eu falei, eu já sei, eu vou para esse mundo da online. É nele que eu preciso embarcar. E aí eu comecei a estudar. Desde lá, eu comecei inclusive, fazer isso nas concessionárias, né, um pouco. Comecei a entender um pouco. Mas, quando eu cheguei aqui, quando eu voltei, né, porque, assim, acho que tem uma coisa que a gente aprende enquanto empreendedor, né? Você nunca está pronto. Você nunca está pronto e nunca está sem medo. Saiba disso. A gente sempre vai estar com medo e a gente nunca vai estar pronto, né? O que a gente precisa é entender que, primeiro, você precisa ter uma reserva financeira, você tem que ter dinheiro, né? Porque você fazer as coisas sem a sua condição financeira de fazer transições, eu acho muito difícil fazer transições sem você ter um colchão financeiro, sem você ter uma condição. Por quê? Porque a viabilidade dos negócios ela tem um tempo, né? Você passa por um vale e depois que a sua empresa vai e adquire depende do negócio, uns mais rápido, outros menos. Então, você tem que planejar o seu tempo. Qual é o tempo que eu tenho, né? E o que eu preciso fazer de investimento? E eu acho que o que precisa começar, que foi o que eu falei, qual é o problema que eu vou resolver no mercado? A quem eu vou atender? Por que ele vai me escolher? Então, essas perguntas são fundamentais, né? Qual é o propósito do meu negócio? Por que eu existo? Então, eu comecei a fazer essas questões, né? E aí você começa a entender e começa a trabalhar e você vai ajustando os processos. Você vai ajustando o seu modelo de negócio. O modelo de negócio da Vende Estratégia está longe de estar pronto. Ele vai sofrer evoluções. Na medida em que a gente vai interagindo com os clientes, entendendo, né, os nossos êxitos, os nossos fracassos, você vai aprendendo e aprimorando, né? Agora, o que é fundamental é falar assim, bom, existe espaço para aquilo que eu quero fazer? Essa pergunta é chave, né? O que eu sei fazer, ainda existe espaço? E eu confesso para você que eu tive dúvidas, né? Eu fiquei um tempo com dúvida. Eu só fui ter a certeza depois que
que a gente começou, interagiu, entendeu, e aí você começa a entender um universo de necessidades muito grande, né? Então a gente vê que por isso que a gente sempre fala, né? O Brasil é um país das oportunidades, e é mesmo, tem tudo por fazer, né? Tem muito o que fazer ainda. E fazer coisas simples, não tem nada de complicado, né? Às vezes a gente acha que o bacana, o bom, o que vai furar é aquilo que é difícil, é complicado. E não é, é o simples. E deixa eu fazer um gancho então com outra pergunta. Você foi para a consultoria porque você viu a oportunidade, como você está falando aqui no Brasil, e realmente, né, a gente pega estudos estatísticos, é um país que consome pouca consultoria perto de países como os Estados Unidos, né? Tem um potencial muito grande a partir do amadurecimento dos empresários. Talvez essa seja a grande chance, né? Passar por uma situação como Covid, para falar, meu Deus, não dá mais para eu ir, né? Eu vejo, eu fui compradora na loja, os fornecedores lá tinha muita gente que ganhava tanto dinheiro assim que não se preocupava com a gestão, né? Isso aqui é verdade. Então, nós somos muito ineficientes porque se ganha dinheiro e só quando está perdendo que vai olhar lá onde pode deixar a torneira, né? Mas por que não outros negócios também? Porque eu participo de um outro fórum que é de mães empreendedoras. E aí eu falo, gente, lá surge tanta ideia de fazer roupa, de fazer, vende isso, vende aquilo, comércio daquilo, aquilo outro. Eu falo, gente, essa mulherada está muito mais criativa que lá na cidade, muitas das ideias acabam indo para a consultoria. Pessoal, por que não outros negócios, outros empreendimentos? Larissa, porque, assim, talvez eu não tenha tido tempo ou buscado... porque, veja, geralmente, né, a gente procura coisas que você, e eu tenho isso como aprendizado, né? Você tem que fazer alguma coisa que você tenha certeza que você vai fazer bem. Você vai olhar para dentro de você e tem que ter algum recurso dentro de você, ou mesmo uma paixão, que seja uma paixão, mas tem que ter alguma coisa aqui dentro de você que você sabe, não, isso eu sei fazer bem, sabe? Se eu fosse atrás de outro negócio, se eu fosse atrás de, por exemplo, eu vou pesquisar startups, eu vou pesquisar uma franquia, ou eu pesquisei algumas, sabe? Eu pesquisei alguns negócios e um precisava de capital intensivo. E naquele momento eu não queria arriscar, não queria buscar dinheiro de terceiros. Outro, você não tem uma afinidade com você, sabe? Não, esse aqui não tem muito a ver. Ontem eu estava com um empreendedor, ele estava contando para a gente assim que um amigo dele chamou ele para só fazendo um parênteses, para ser dono, ser sócio de uma cafeteria. E o sonho dele, ele adorava café, ele era apaixonado por café. E ele falou, nossa, puta, eu tô dentro. E não pensou duas vezes. Tinha que dar 70 mil, ele até falou o número lá, tinha que colocar 70 mil, depois de um ano mais 120 mil, já estava... Eu sei que no final de 3 anos ele falou que estava devendo 250 mil. E aí ele falou, gente, meu Deus do céu, eu vou entrar à falência, né? Aí ele percebeu quanta coisa ele não fez por causa dessa paixão. O que é que ele não fez? Foi todo o dever de casa. Entender o negócio, entender se o mercado comportava aquele tipo de produto, se tinha outros concorrentes, toda aquela história que a gente sabe. E aí ele saiu desse negócio. E hoje ele é mentor. Ele trabalha com mentoria. Ele faz mentoria para jogador de futebol, olha só. Então, eu acho, Larissa, assim, te respondendo, que você tem que procurar as coisas que você acha que você pode fazer bem. Senão não vai funcionar. Ok. Alguém mais quer fazer uma pergunta?
Fernando, você está me ouvindo? Sim. Como vai, Boa noite, Álvaro? Larissa. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Que Tudo bem, prazer Álvaro? aqui, Álvaro. Boa noite. Ô, Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Álvaro. Tudo bem? Ô, Fernando, se eu soubesse que você estava no Guarujá, eu ia te visitar, que eu te vi aí sábado, mas não pode, né? Agora não pode visitar ninguém, né? Pois é, cara. Puta, aqui no condomínio eu tô enchendo o saco também. Vai de máscara. Cheguei Ah, demais. é. Mas que bom, estava um dia lindo, né? Maravilhoso, pelo menos isso compensa. É. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta, não fugindo do assunto. A gente tem várias ideias, várias perguntas, mas eu acho que eu vou focar nisso que você está falando. Eu estou há 36 anos agora no mercado de automóveis, motos, uma infinidade de outras coisas que não vem ao caso agora. Mas eu entendi o que a Larissa falou e eu acho que cabe uma lição para nós aqui, para que a gente consiga trazer para esses fóruns novidades. Eu acho que o que a gente está ficando velho, eu acho que a novidade é fundamental. Eu acho que tudo que a gente puder trazer de novo aqui, se a gente não aproveita, mas faz a gente reciclar e faz a gente pensar, eu acho que isso é fundamental nessas trocas. Eu gosto muito disso. Eu estou vivendo isso agora. Mas a pergunta, Carlos, diretamente é assim: eu vi você falar de pequenos e médios empresários há um ano exatamente atrás. Eu fiz uma consultoria muito direta numa pequena empresa familiar e eu não consegui, de forma nenhuma, colocar na cabeça deles, explicar para eles, ou que eles entendessem definitivamente o que é resultado e o que é caixa. Eles se recusam a entender o que é resultado em caixa. A pergunta que vem a você nesse momento: como que você conseguiu, ou como você está conseguindo lidar com esses pequenos empresários, com essa dificuldade de interpretação de administração básica? Eu não estou nem falando de uma coisa mais moderna, eu estou falando do básico, porque eu sofri muito e me fez reciclar e pensar um pouco se vale a pena tudo isso no momento da nossa vida. Essa é a pergunta. Álvaro, eu acho assim, eu também já tive experiência como a sua. Não pense que a gente só vive de sucesso, de forma alguma. Eu também já tive experiência. E eu tive uma experiência recente também com um pequeno empresário, e ele também era uma pessoa muito difícil, e, enfim. E sabe o que acontece, Álvaro? Que é assim, e isso é uma coisa também que vai fazer parte, e é parte da medida estratégia, que é uma coisa que talvez eu nunca tenha olhado, sabe? E que talvez esse seja um dos gaps, talvez, na minha trajetória, né? Que é olhar para a pessoa, para o ser humano, sabe? Então, eu também já tive projetos que não funcionaram, né? Já teve diversas situações. Mas, olhando e refletindo sobre isso, foi talvez porque eu não trabalhei o ser humano. Porque muitas vezes o empreendedor, ele contrata um consultor para resolver o problema dele, né? Só que ele não entende, e talvez o consultor não diz isso para ele, e eu acho que a obrigação nossa é envolver ele na construção. Nós não, muitas vezes, ele acha que está pagando e ele está contratando alguém, vai lá e resolve o problema para mim, né, e depois me entrega a coisa pronta, e para que eu não tenha dor de cabeça. Não é assim. A gente sabe que um trabalho de consultoria é um trabalho a quatro mãos. Nós entramos dentro das organizações, seja ela pequena, média, grande, né? É para poder orientar, é para poder emprestar a nossa experiência, a nossa capacidade de estar com um olhar não viciado, né? Um olhar de fora, um olhar oxigenado, para poder ajudá-lo a tomar as decisões que ele não quer tomar e reorientar as pessoas para um outro caminho, né? Então, esse trabalho com o gestor, com o dono que toma decisão, ele é fundamental. Eu vou te dizer, eu já fiz papel de psicólogo. Eu tive uma empresa onde eu entrei em briga de marido e mulher, pra você ter uma ideia.
Você entendeu? Quer dizer, então, talvez, você falar assim, o que você faria novamente? Eu acho que a gente tem que entrar dentro do projeto, a primeira coisa é trabalhar o gestor. Sabe? Trabalhar ele, a cabeça dele, tentar entender qual é o DNA dele, qual é as travas que ele tem. E se ele não entender que ele tem que participar, que as decisões têm que ser conjuntas, eu acho que não funciona. É esse meu aprendizado e é isso que eu estou tentando fazer de diferente, Alvo. Não sei se eu te respondi. Claro que sim. Muito obrigado pela resposta. Eu apliquei várias técnicas, uma delas o psicólogo também valeu muito, né? Porque toda empresa familiar você acaba como consultor virando um psicólogo, e eu vivi algumas brigas jurídicas na minha vida e a gente acabou tendo uma experiência com isso. Mas valeu sim, muito obrigado pela pergunta. Fernando, segue aí. Foi um prazer te conhecer, Carlos. Prazer é meu, Álvaro. Obrigado aí pela pergunta. Alguém mais quer fazer uma pergunta para o Carlos Elias? Ô, Carlos, vou fazer para você. Claro, obrigado. Foi uma honra aí trabalhar com você também na parte de consultoria. E eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente aqui que está nesse restart, sabe? Que está com uma bagagem executiva interessante e está pensando em trilhar consultoria, que é uma outra atuação do que executivo, né? Sei que parece simples a pergunta, mas acho que é pertinente. De falar, para você trocar o seu chip do executivo para o consultor, o que você acha que são as coisas mais importantes para essa pessoa ter um sucesso nessa nova profissão, se é que ela vai trilhar esse caminho, né? Juliano, é assim, eu diria assim, é um chip, eu acho que hoje eu me sinto perfeitamente confortável de dizer, né? Porque eu vivi os dois lados, mas a consultoria, primeiro, você precisa entender assim, que você não é o salvador da pátria, você não é lembra do Sassamutema? Você não é o Sassamutema. Não podemos entrar na empresa com assumindo essa postura, né? Segundo, assim, eu teria tantas coisas para falar, mas assim, tem alguns pontos que eu acho que é fundamental. O primeiro é vendas, né? A gente precisa entender a venda da consultoria, porque vender consultoria é uma venda complexa. É uma venda que tem um processo. Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou comprar uma consultoria, né? Outra coisa, você precisa de credibilidade, autoridade. E essa autoridade você vai conquistar. E até acho, eu vou dizer para vocês assim, muito sinceramente, currículo, experiência, tudo ajuda, isso é importante para você comunicar e tal, mas na hora é o sentimento que você vai passar, é a confiança que você vai passar para o contratante, né, para o seu cliente, que vai fazer a diferença. Ele vai sentir, ele vai ter primeiro um rapport com você, uma afinidade. Ele tem que ter uma afinidade. Ele tem que falar assim, puxa, esse cara pode me ajudar. Uma outra questão que eu acho fundamental, Juliana, é metodologia. É você ter um processo do começo ao fim, né? Não espere, isso já aconteceu comigo, em outras oportunidades, não espere chegar lá na empresa, vou ver qual é o problema da empresa para ver o que eu vou fazer, sabe? Tenha uma trilha, né? Mesmo que, por exemplo, no caso da medida estratégia, eu não trabalho produto, né? Assim, eu tenho as áreas de competência que eu resolvo. Às vezes tem problemas na empresa. Se a empresa tem um problema de TI, eu posso recomendar, mas eu não sou eu que vou solucionar. Eu vou encaminhar, ajudá-lo a solucionar. Então, você tem que ter algumas áreas de competência, mas no nosso caso, você tem que ter uma metodologia de trabalho que você vai chegando naquele ponto que vai atacar ou vai impactar o resultado. E resultado é lucro.
É isso que ele quer saber, né? Eu costumo dizer o seguinte: a medida de estratégia ela tem dois objetivos: melhorar o desempenho financeiro, né? Que está relacionado ao fluxo de caixa da empresa, melhorar o caixa da empresa, e desempenho econômico, que é melhorar a margem do empresário, né? Com isso, ele vai aumentar a riqueza dele a longo prazo. Então, você tem que procurar na empresa aonde você vai impactar isso, né? Porque, principalmente o pequeno e médio empresário, ele não sabe de 80% dos problemas dele. Assim, na íntegra, né? no detalhe. Ele sabe mais ou menos. Tá? Não sei se ajudou, Juliano. Mas, assim, tem muita coisa, enfim. Mas eu vejo essas duas questões fundamentais. E o que você falou é muito legal, da questão não só do entregável que você vai dar como consultor, mas a questão comercial do seu planejamento, né? Quem é o seu cliente? Como é que você vai abordar? É um ciclo de vendas que pode ser maior, enfim, dedicar tempo nisso. Realmente é um fator para o pessoal que está pensar bem, né? Na sua estratégia comercial e marketing da sua consultoria. Obrigadão, Deixa eu fazer um merchan aqui. Que a gente vai começar quarta-feira um workshop. Eu vendi a consultoria da PCM Consultoria, que é com foco em manutenção. Eu sou engenheira de produção também, cara. Legal. E aí ele me convidou para fazer a parte comercial que o dono esperava o telefone tocar, né? Ele fez um teste e deu certo. E aí eu vou passar nesse workshop de quarta-feira um pouco dessa minha experiência. A consultoria tinha 5 consultores, faturava 1,5 milhão, foi para 21,6 milhões aqui no Brasil. Fui para o Chile, vendi também um projeto grande lá de 500 mil, contratou 8 pessoas lá. Aí eu falei, justamente, vou vender tanto para o meu chefe, vou vender para mim agora. Claro. Então, eu convido a todos que estão aqui para participarem do curso de vendas B2B e vou trazer as boas práticas das startups, que é meu foco de pesquisa no mestrado da FEA. Então, tentar mesclar aí a prática com o que tem de novidade aí no mercado. Isso. Muito bom, participaremos. Muito bem. Carlos, quero agradecer você, já estouramos o nosso tempo. Quero agradecer aí a sua entrevista, os insights que você deu para a gente, a inspiração, né? E a motivação para a gente continuar seguindo em frente, sempre nos reinventando, né? E buscando novos horizontes. Muito obrigado, Carlos. Prazer é meu, Fernando. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Estou sempre à disposição e participando aí com o projeto de vocês. Eu acho muito bacana, extremamente útil. Estou à disposição. Eu quero dizer que recentemente agora eu fiz uma certificação internacional em mentoria e até complementando aí a pergunta do Álvaro, né? Eu fiz essa mentoria porque justamente eu vejo no pequeno empresário, e ele é meu público, né, que ele precisa disso. Ele precisa trabalhar um pouco mais a pessoa. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente essa, né? O consultor não pode ficar só olhando a parte técnica, ele precisa olhar as pessoas. E as pessoas têm que fazer parte, né, da sua consultoria. Sem isso, o sucesso fica muito mais difícil. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Carlos. Prazer conhecer aí sua trajetória. Prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau.